Olá, boa tarde. Vamos começar a nova live, agora com um novo horário, um horário um pouco mais cedo, logo depois do almoço. Espero que você esteja mais disponível e sem aquela correria do início da noite aí com jantar, família. Então, quem não me conhece, sou Marta Fonseca, psicóloga e coach, mentora de emagrecimento. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu recebo muitas dúvidas, muitos comentários, até pedidos de socorro, meio desesperados, assim, Marta, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer por questões de saúde, mas eu não consigo me controlar. Como eu faço então? Essa noção do controle é tão forte, é tão importante e uma agonia, um temor de não se sentir, não se ver no controle. Então, como controlar a alimentação para conseguir emagrecer, fazer melhores escolhas e ter aí uma saúde melhor. Então, fique comigo até o final que eu, depois de explicar um pouco sobre o contexto, sobre a situação, quero te deixar aqui dicas bem práticas de como lidar com essa situação para que a falta de controle não seja um obstáculo, um empecilho para você emagrecer e conquistar a sua saúde, o corpo que você precisa ou que você espera. Então, minha missão é ajudar mulheres a emagrecerem com leveza em 12 semanas, pelo menos 10 quilos. E hoje vamos conversar então sobre como emagrecer se eu não tenho controle sobre a minha alimentação. E falando de controle, eu me identifico e tenho muito exemplo da minha vida pessoal para falar para vocês. Porque eu sou até hoje uma controladora. Infelizmente, gostaria de ser uma pessoa mais relaxada, mais tranquila, que lida melhor com as coisas da vida, sem querer ali. Mas eu sempre busco um planejamento, um controle, uma previsibilidade, e eu sei que quem é controlador sofre muito, porque na verdade a gente não consegue controlar as coisas, a gente gostaria, e o fato da gente ter essa consciência de que não há controle, ou quase tudo na vida aí está sujeito a alguma imprevisibilidade, alguma incerteza, a gente tenta buscar ou se iludir com algum controle, a gente fica agoniado, insegura quando não tem ali o controle nas mãos. E aí, em relação à alimentação, o que acontece muito é que a gente termina deslocando ali uma necessidade, uma vontade de controle sobre a vida, sobre nós mesmos, na alimentação e no corpo. Então, desde nova ali, no início da adolescência, que eu comecei a focar essa necessidade de controle na comida e no corpo. Então, como eu já contei para vocês, eu comecei a me interessar por nutrição, por alimentação, comecei a estudar. Eu nem sei por que eu não fiz nutrição, acho que porque o lado emocional falou ali mais alto. Me interessei mais, mas nutrição seria realmente até um curso, uma profissão que eu teria com prazer, porque eu já lia, já estudava, e comecei a encasquetar que eu precisava então controlar a minha alimentação, controlar o meu peso, o meu corpo, porque estava grande aqui e acolá e não estava proporcional, e não estava do jeito que eu queria. Então comecei ali a fazer dietas, a querer controlar o que eu comia, o que eu não comia, controlar a quantidade e controlar o meu peso. E aí a gente começa naquela agonia, Porque quanto mais você tenta controlar, menos controle parece que você tem, Então, quanto mais eu me prometia, eu amo sorvete nessa época, então eu gostava e comia mais ainda. Aí falava, vou ficar então 2 semanas sem comer sorvete. Aí começava a pensação, Acho que você conhece esse fenômeno, quando você... Imagina, se você falar para alguém, não pensa no elefante branco, o que vai acontecer? Imediatamente, o que vem à sua mente? Um elefante branco.
nem existe e você nunca nem pensou nele. Então, quando eu me falava, eu não vou comer sorvete, eu não vou comer chocolate, aí que eu ficava pensando, aí que eu ficava com vontade, e aí arquitetando, quando que eu vou poder comer? Não, não posso comer. Não, hoje eu quero comer, não, não vou comer. E aquela tormenta que não para de pensar, que não para de sentir vontade, e a vida começa a girar em torno daquela comida que você diz que não pode comer, que você quer controlar, mas aí que vem a vontade, e muitas vezes terminava comendo até para me livrar da pensação, para me livrar, para quebrar aquela proibição, né? Porque se você pensar também, o que acontece com uma criança quando você fala, não faz isso? Aí é que ela vai fazer. Pode até não fazer ali naquele momento, na sua frente, porque tá com medo, quer evitar o castigo, mas a primeira, desvio do olhar que você fizer, a criança vai lá fazer. Então, a proibição, ou tentar o controle, e já estou introduzindo aí o X da questão para mim. Você impor uma proibição, tentar um controle dessa forma racional, movida pela força de vontade, pela disciplina, pela proibição, não costuma funcionar, porque é aí que a gente começa a ter vontade, a pensar. Então, por exemplo, nessa semana eu propus um exercício, uma experiência para vocês de ficar aí uma semana porque é um marco, né? Mas alguns dias sem açúcar, ou escolher alguns alimentos para tirar o açúcar, aí o suco, o chá, o café, ou evitar a sobremesa, como experiência para você se desapegar de um hábito que a gente, vai criando ali. Então toda vez tem que comer aquela sobremesa ou todo, e também para educar, para readaptar o seu paladar, que quando a gente tira ali principalmente o açúcar daquelas comidas que a gente costuma comer com açúcar, as nossas papilas gustativas se renovam, a gente se acostuma com o sabor sem ali o adoçado do açúcar, e a gente passa a sentir mais o doce depois de uns dias, e também a ver que a gente tem o poder de mudar o nosso comportamento, nosso hábito, que a gente não é tão rígida, tão fixa naquele hábito. Então isso dá uma sensação de flexibilidade, de liberdade, de poder muito grande. Mas não é para proibir o açúcar ou para controlar. A ideia é fazer experiências. E aí, se você perceber que não está dando certo, que não está caindo bem, que você está entrando nessa pensação como eu descrevi, que eu entrava muito, aí é melhor até parar ou reorganizar. Claro, trabalhe a sua mente antes, tente entender o que está acontecendo, mas focando não no controle, não na proibição, mas sim, é o que a gente vai ver aqui na live, em outras estratégias, em outras formas de lidar com a situação, que não seja pelo controle, porque não é o controle que vai te trazer o emagrecimento, a mudança de hábito, o equilíbrio, um equilíbrio mesmo na alimentação, na relação tranquila com a sua alimentação, com a comida e com o seu corpo, e sim outra postura que a gente vai ver mais à frente. Então, para mim, foi uma conquista mesmo, quando eu percebi que quanto mais eu controlava, mais eu não tinha controle. Quanto mais eu controlava, mais eu queria quebrar aquele controle, aquela regra, aquela imposição, e que eu ficava naquela luta interna contra mim mesma, contra a comida, contra o meu corpo. Aí quando eu percebi e desisti, claro, não foi assim, foi muito trabalho emocional, trabalho psicológico, para poder até confiar, confiar no meu corpo, confiar no meu emocional, que eu poderia abrir mão desse controle, dessa disciplina, e confiar, acreditar que não era o controle que estava me fazendo não comer, pelo contrário, estava estimulando comer, e que eu poderia então soltar, relaxar e, vamos dizer assim, funcionar de uma outra forma, que aí sim eu teria uma alimentação mais equilibrada, mais tranquila, mais pacífica e até mais prazerosa, que é o que eu sempre falo, que comer tem que ser gostoso, tem que trazer uma satisfação emocional, não só
o gostoso do gosto, uma satisfação sensorial dos sabores, mas sim uma experiência prazerosa, porque nesse estado do controle, como eu descrevi, eu sofria e sei que você está sofrendo ali, porque a gente fica nessa pensação, tentando impor um controle, a proibição, e aí vem a vontade, e aí fica se segurando e tenta se distrair, fazer outra coisa, não consegue, e aí quando termina comendo, vem uma sensação, em vez do prazer de comer, vem um monte, um pacote de sentimentos e sensações ruins, como culpa, crítica, frustração, uma sensação de impotência, de incompetência, que só vai te fazer mal e que vai piorar a situação, porque você vai de novo se prometer um controle, respirar fundo, prometer que não vai fazer de novo, vai ficar com aquela ressaca moral, renova ali as esperanças e entra no ciclo novamente. Então, não está funcionando, porque se funcionasse, já estava funcionando, né? Você já teria conseguido o controle, conseguido emagrecer e mudar seus hábitos. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar essa situação. O problema é que muitas vezes você deve estar se perguntando assim, poxa Marta, mas como que eu vou fazer? Porque se eu parar de me controlar, aí eu vou desembestar. Eu vou comer o mundo. Eu não vou parar de comer. Eu vou comer o dia inteiro, vou comer grandes quantidades, eu vou explodir. Mas o que eu quero que você acredite, que você confie, que dê um crédito, é que é justamente o oposto, como eu descrevi na minha história. E a teoria da psicologia, da psicanálise explica muito esse funcionamento do nosso psiquismo. Quanto mais você tenta o controle, menos vai funcionar. Até porque, gente, o controle, a disciplina, a força de vontade, como a gente tanto se refere, no momento ali de uma mudança de hábito, mudança de alimentação, são energias, vamos dizer assim, finitas. Tem uma hora que cansa, uma hora que a gente não consegue mais. É igual a força física, a força de um músculo. Você fica ali segurando, tem uma hora que o músculo perde a capacidade de continuar fazendo aquela força. Isso é testado em experimentos, em pesquisa. Por exemplo, tem experimentos com crianças, com jovens, de colocar ali uma situação em que eles têm que ter o controle para não comer um marshmallow ou um cookies. E aí, depois de fazer muito esse controle, não conseguem mais continuar a tomar a decisão. E até é interessante que testam a capacidade de tomada de decisão, de raciocínio. Então, colocam crianças e adolescentes numa situação de controlar ali, comer um cookies ou um marshmallow, e depois resolver um problema de matemática. Então, quem teve que ficar ali se segurando, imagina uma criança, se segurar olhando ali para o marshmallow, para o cookies e não comer. Para ela é mais difícil ainda, porque o autocontrole está pouco desenvolvido. Mas aí ela ficou se segurando, e aí quando vai resolver um problema de matemática já está tão cansada, tão desgastado, que afeta até o intelectual, o cognitivo. Então, não é pelo controle que você vai achar o bem-estar e finalmente encontrar um equilíbrio e uma paz na sua alimentação, com o seu corpo, e aí finalmente emagrecer. Que eu te pergunto, mesmo que para algumas pessoas que conseguem mais controle, mais disciplina, aquelas pessoas mais disciplinadas, como a gente até admira, essas também fazem um esforço danado, uma força danada para manter aquela disciplina. E eu pergunto, foi um emagrecimento saudável, leve, com bem-estar prazeroso? Provavelmente não. E aí, é sustentável? Ou o tempo todo a pessoa precisa estar fazendo aquele esforço? E normalmente a pessoa termina ficando rígida, fica inflexível, aquela pessoa tensa, e que cria várias estratégias
para dar conta desse controle. Por exemplo, fugindo de situações sociais em que vai ter ali, vai haver tentações, comendo de uma forma muito rígida, tem que fazer ali aquele frango com salada com batata doce, então não tem muita flexibilidade, porque se torna flexível, é mais difícil de manter o controle. Então, por exemplo, ir para um self-service, nossa, seria assim muito difícil, porque tem tantas opções, como é que eu vou fazer? Então é melhor ter ali a minha marmitinha já feita. Ok, pode ser que no início seja necessário, seja uma fase importante, mas você se manter na sua vida toda assim, com essa rigidez, é muito desgastante, é ruim, é desprazeroso, né? Então não é uma solução que traga um bem-estar, que traga uma leveza, como eu tanto defendo, e por isso mesmo é mais difícil de se manter, de se sustentar ao longo do tempo. Então é mais comum da pessoa desistir, chutar o balde. Aí o que acontece? Vai para o outro extremo. Aí sim, tem os momentos de compulsão, tem os momentos de chutou o pau da barraca, como se diz, e aí vira uma coisa muito desregrada, muito exagerada, e a pessoa termina engordando e perdendo saúde, porque aí, claro, se eu tô tudo liberado, não vou ficar comendo cenoura, alface, eu vou comer tudo que tem de besteira e guloseima, que foram as coisas que eu proibi durante a fase de controle. Então, o efeito sanfona, o ioiô, é muito característico desse esforço, dessas ondas que eu tento fazer de controle. Então, uma fase que eu me projeto no controle, que eu me prometo e planejo uma dieta, aí eu consigo ali 1, 2, 3 meses, até emagreço, e depois eu já estou tão cansada, tão tensa, tão emocionalmente desgastada, que quando eu largo, aí eu largo tudo de vez. Abandono todas as tentativas, passo uma fase ali desregrada, exagerada, engordo e volta tudo de novo. Então, vamos quebrar esse ciclo do efeito sanfona e desse ciclo emocional, como eu falo, né? Da promessa, da frustração, do fracasso e da crítica, da culpa. E aí emagrece um pouco, engorda e vai cada vez se sentindo pior emocionalmente e pior no seu autoconceito, na sua imagem, né? Porque você vai tendo uma imagem de incompetência, de impotência, de fracasso de você mesma. E isso é péssimo. Como eu falo também, né? Autoestima, o amor próprio, a autoaceitação vão lá para baixo. E aí fica mais difícil ainda de ter uma relação boa com a comida e consigo mesma e com o próprio corpo. Então, gente, vira um círculo assim muito difícil ou mais difícil de quebrar, principalmente se você não cuida aí desse emocional e fica só nas promessas, no racional de dessa vez vai, com esse novo profissional vai, com essa nova dieta, com esse novo remédio, agora eu vou conseguir o controle. Então, vamos fazer um trabalho mais profundo que envolva aí o comportamento emocional, o seu psicológico, para essa questão do controle não ser necessária. Então, esse é o objetivo, que seja algo mais espontâneo, mais natural, que as escolhas por uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, ou por definir ali as quantidades, por conseguir dizer não, não vou comer essa coisa nesse momento, seja algo que, claro, no começo vai ter um certo esforço da sua parte, não vai ser simples ou fácil, mas que seja possível de ser feito de uma forma mais tranquila, de dentro para fora, e não uma imposição, claro, de você mesma, mas racional. Não vou comer, vou me controlar. Então, a ideia é que o controle não seja necessário, você não precise desse controle tão imperativo e autoritário e tão desrespeitoso, né? Que não respeita a sua fome, a sua vontade, os seus desejos, as suas necessidades. E sim, quer te encaixar ali numa camisa de força, de disciplina, de controle, e entra todo aquele mal-estar, como eu já descrevi. E eu falo isso não só pela minha experiência
Eu tenho vários exemplos de mentorados meus que eles mesmos, né, principalmente elas, se surpreendem com essa descoberta de que é possível se alimentar bem, cuidar do próprio corpo, cuidar do seu emocional e emagrecer sem precisar desse controle tão severo, tão rígido, tão difícil. E os relatos que eu escuto, que eu recebo, é assim, nossa, mas foi até mais fácil do que eu imaginei. Teve uma mentorada minha, a Beth, que no início ela falou assim, nossa, eu acho que vai ser muito difícil eu abrir mão ali do meu bolo, do meu pão de queijo, principalmente no lanche, como é que eu vou fazer, porque eu sou tão apegada. E aí depois de um mês, 2 meses, ela mesma falou assim, olha, o que está mais difícil é encontrar opções para eu comer. Porque ela estava numa cidade grande, falava de escolher ali alimentos, ela não cozinhava em casa, então não estava no trabalho, então na hora do lanche o que eu vou comer? Claro, muitas vezes demanda um planejamento, um preparo, você levar seus alimentos, porque se você vai na lanchonete o que tem é pão de queijo, esfirra, bolo e pronto, umas opções que no dia a dia não são as melhores. Então eu me lembro da satisfação dela falando assim, nossa, eu achei que eu não fosse conseguir dizer não quero, ou de abrir para outras opções. A minha dificuldade não está sendo minha pessoal, mas está sendo encontrar produtos. E aí a gente trabalhou também essa questão dela poder preparar os seus lanches, ter opções, ou encontrar até ofertas no mercado, de lanches e comidinhas mais baseadas em comida de verdade, mais adequadas ali para o propósito, para o objetivo que ela estava de ser mais focada em bicho e planta. Então, vamos dizer assim, foi tranquilo por conta disso, ela descobriu que não era tão sofrido, ela se propôs a fazer o trabalho emocional, comportamental, e aí a mudança veio de dentro para fora. E como ela, tem vários outros relatos, teve o Pedro também, que ele veio com uma queixa de se sentir um glutão. Ele dizia assim que ele se sentia um homem das cavernas, primitivo, porque tinha que comer um pratão e que comia de uma forma desgovernada, assim, meio animalesca, e que comia muito e o tempo todo queria comer um bolo, e comia o bolo inteiro, e ele se sentia muito mal. A imagem que ele tinha dele mesmo comendo era ruim. Ele falava, como que eu vou fazer porque eu não consigo me controlar? Tinha essa frustração. E aí também o relato dele foi de descobrir, de se encontrar nessa posição de não precisar do controle, e que ele conseguiu se reconectar com o próprio corpo e comer de uma forma que podia, sentir o prazer, e também conseguia parar quando estava satisfeito, tranquilo. Então, o controle não era mais uma necessidade, o bom senso ou o equilíbrio era algo que começou a vir de uma forma natural. E eu teria vários outros relatos aqui para contar para vocês dessas experiências que eu acompanhei, que eu ajudei a pessoa a conquistar, porque é muito gostoso, é muito prazeroso ver essa libertação, Como eu falo, você ficar ali sob o controle, se impondo o controle, mesmo sendo você mesma se impondo, é muito pesado, é muito chato e sofrido e não funciona. Então, quando a pessoa consegue não precisar desse controle e fazer as mudanças na rotina, nos hábitos, é muito libertador e muito prazeroso quando a pessoa descobre. E para mim também é muito prazeroso ver esse percurso, esse processo da pessoa e essa conquista, Então, o que a gente pode já pensar é assim: como fazer, Porque eu tô aqui, já dei aqui alguns spoilers, já introduzi alguns pontos da minha história,
e dos meus mentorados, né, que é preciso fazer um outro trabalho mais de dentro para fora, mais emocional, mais comportamental. Mas você deve estar se perguntando, tá bom, Marta, mas para de blá blá blá, vamos à prática, né? Porque afinal de contas a vida é feita de ações. E qual o próximo passo? Então, assim, o que eu acredito e que a minha experiência mostra, assim, mais do que o controle, é você conseguir, pelo trabalho emocional, comportamental, pelo trabalho dos seus conflitos psíquicos, você não precisar, como eu falei, do controle, mas sim você ter condições emocionais e até intelectuais de fazer escolhas. Como eu sempre falo, a importância da gente conquistar essa capacidade de escolher. E você deve estar se perguntando, bom, mas eu faço escolhas o tempo todo, isso aí é uma coisa simples. Tá, mas escolhas nesse sentido de saber exatamente o que você está escolhendo obter e o que você está abrindo mão, porque escolhas é sempre ganhar e perder. Eu escolho ganhar uma coisa e vou ter que pagar, perder outra. Eu escolho abrir mão, por exemplo, de uma satisfação momentânea, no momento presente, para ganhar, conquistar uma escolha maior ou mais significativa no longo prazo. Ou vice-versa, né? Eu quero ter essa satisfação agora, vou pagar o preço de não tê-la lá no futuro. E por que é tão difícil? Ou por que parece uma coisa tão importante? O primeiro ponto é que muitas vezes a gente escolhe sem ter muito claro o que a gente está ganhando e qual o preço, o que a gente está perdendo. Então, no momento que eu vou pagar o preço, eu falo, não, mas isso aqui, não queria isso, não queria perder essa parte. E aí vem uma ilusão de que é possível ter as duas coisas. Então, eu quero comer de tudo, ou eu quero comer sem restrição, como até muitos profissionais advogam isso na internet. Uma alimentação equilibrada, adequada, não pode ter restrição. Bom, será, né? Então eu quero comer de tudo, sem limites, mas eu também quero ter um peso adequado, quero ter saúde, eu quero lá no futuro. Não, às vezes não dá. Né? Algumas pessoas, poucas, sortudas, podem ser que conseguem, mas se você vai olhar ali no detalhe, essa pessoa come pouquinho, não exagera na frequência, por exemplo, dos doces. Então, fazer escolhas é ter consciência do que você realmente quer e do que você está disposto a perder, a pagar. E um outro ponto também, que é uma sabedoria emocional, uma inteligência emocional, é você realmente fazer escolhas de acordo com você mesmo, que muitas vezes a gente faz por imposições imaginárias, vamos dizer assim, né? Porque o médico, imaginárias não, mas que eu aceitei, né? Meu médico que diz que eu tenho que emagrecer, meu cônjuge, meu companheiro, companheira, que está ali insatisfeito, ou porque na sociedade diz que tem que ser assim, né? A ditadura ali de um corpo X, Y, Z, e eu não me pergunto quais são os meus valores, o que eu realmente quero, né? Hoje a garganta está meio seca. Então todo esse trabalho é importante, né, de poder fazer escolhas e não ficar à mercê ali de uma imposição e do controle. Então realmente e essa escolha, ela é grande, tanto que na mentoria a gente começa trabalhando ali a definição dos objetivos e como fazer escolhas, e ela vai ser colocada em prática no dia a dia, a cada momento em que eu decidi, eu vou fazer atividade física agora ou eu vou ficar de preguiça, eu vou comer isso aqui ou eu não vou, eu vou abrir mão de tal alimento ou não, eu vou fazer aqui o desafio do açúcar ou não. Claro, isso termina ficando cansativo, né? Toda hora você tem que parar para pensar. Depois de um tempo vai ficando mais automatizado, mais natural, porque você tem consciência ali das escolhas que você fez. Então, o importante é isso, poder abrir mão, não precisar do controle e conseguir fazer escolhas. Já coloquei, então,
alguns caminhos. Um é o trabalho emocional dos conflitos psíquicos, e aí tem a mentoria, tem a terapia, tem os seus próprios questionamentos com você mesma, trabalhando aí sua autoconsciência. A meditação é uma outra estratégia que eu gosto muito, uso na mentoria e que tem muitos resultados para essa questão aí de não precisar do controle, de ter mais um equilíbrio, ter mais uma tranquilidade, ter consciência das escolhas. A gente vai conversar sobre a meditação numa live futura aí, só sobre ela, porque ela tem vários benefícios e que impactam no emagrecimento, mas não vou focar nela, porque eu vou descer mais um degrau e mais no detalhe e te trazer ali dicas mais práticas do dia a dia, que é o comer com atenção plena. Então, a meditação que eu sigo é da atenção plena, o Mindfulness, que é um dos tipos, não é nem a melhor, nem a pior, mas é a que é a mais estudada no Ocidente e é a mais simples, ou a mais fácil aqui para nós ocidentais. E aí, da meditação, que na verdade a meditação é um treino para atenção plena, para você estar no aqui, no agora, presente, no que você está fazendo, no que você está sentindo, no que você está pensando, porque nossa tendência está viajando, né? Ou para o passado, ali lembrando e refazendo os acontecimentos, os diálogos, ou lá no futuro, prevendo, planejando, ou com medo. Então a nossa cabeça fica igual um macaquinho doido pulando. E aí a gente termina que não vive o presente, que é o que a gente tem. Então a meditação é um treino para nossa mente conseguir ficar focada aqui no agora, estar presente. E aí derivou dessa prática, desses conhecimentos, para o comer com atenção plena. Porque, claro, a meditação vai treinar você estar presente o tempo todo. Então, se eu estou aqui com a live, conversando com vocês, é importante, é melhor que eu esteja focada. Então, na hora do comer, seria natural também estar focado. Mas aí veio toda essa teorização, essa prática, as pesquisas, focando mesmo, deixando mais claro o quão importante que é você comer com atenção plena. E hoje em dia isso está tão importante porque as pessoas normalmente comem no celular, ou fazendo alguma coisa no computador no trabalho, ou assistindo televisão, ou às vezes, né, correndo no carro. Então, eu te pergunto, você para e senta, se concentra, no máximo conversa com alguém enquanto está comendo, ou comer termina ficando uma coisa assim, né, automatizada e junto com outras atividades. Então, o movimento, a proposta do comer com atenção plena é você resgatar esse momento especial do comer, né, de fazer o comer um momento único e especial, que você vai estar ali completamente focada e presente nesse ato. E isso traz vários benefícios, e um deles é o emagrecimento, é uma relação mais tranquila com a comida, com o corpo e, consequentemente, o emagrecimento. Existem vários princípios ou atitudes para você conseguir estar comendo, né, praticando a comer com atenção plena, mas eu vou destacar alguns que são os que eu gosto mais, os que eu acho que de alguma forma englobam o conceito geral, e para você também poder focar e não ficar com tanta informação que a gente termina não aplicando nada. Então, o principal do comer com atenção plena é você abrir mão do controle e se reconectar, se aproximar, estar consciente dos seus pensamentos e sentimentos e necessidades ali do momento. Então, se eu vou comer, se eu perceber a sua fome, perceber a sua sede, perceber fome de quê? É de uma coisa mais ácida, é mais salgado, é uma proteína, é quente, é frio, é crocante, é algo refrescante, como uma salada, ou um suco, ou uma carne, ou uma sopa. Então, de você ter esse momento antes de comer, exatamente, de você identificar
a sua fome, o seu estado físico e também o emocional, porque muitas vezes a gente acha que está com fome e quando tá é cansada, frustrada, com tédio, com raiva, triste, carente, um monte de emoções que estão ali impulsionando uma fome, uma sensação que parece fome ou até só a vontade de comer. Então, antes de comer, saia do automatismo, foque ali no estar presente, se reconecte com as suas necessidades fisiológicas, físicas, emocionais, sentimentais, e aí sim decida o que você vai comer, como você vai comer. Então saia do automatismo, saia ali daquele estado de inconsciência. Quando você vê, você já comeu. Né? E muitas vezes já comeu muito, já comeu o que você nem queria exatamente ou não tinha definido para você e nem sentiu prazer, né? Porque comeu tão automático que você nem viu, quando viu já comeu, que você falou assim, ué. E o que acontece? Muitas vezes você termina comendo mais porque não veio aquele prazer, aquela satisfação. E aí você termina, sabe aquele, né? Come para encher ali um vazio, você está precisando, querendo ter aquela satisfação, aquele prazer que nunca vem. Então você pensa, não, então agora é mais isso aqui. Não, então agora falta sobremesa. Não, então assim, quando você vê, você já está empanturrada e aí não come mais, porque não aguenta, não tem como mais. Então, faça do comer esse momento de consciência, de estar presente, de focar, para você conseguir satisfazer ali as suas necessidades de fato. Então esse é o princípio principal ou global do comer com atenção plena. Agora, mais detalhadamente, a gente pode falar, prestar atenção ou respeitar os seus sinais de fome e saciedade. Então, como eu falei, você identificar fome de quê? É uma fome mais fisiológica ou tem também ali necessidades emocionais que estão sendo direcionadas para o comer. E também é importante você, ao comer, você ir comendo mais devagar, mais concentrada, mais consciente, para você também, além de usufruir e sentir ali todos os sabores e consistências, sensações da comida, você tá consciente da sua saciedade, para, como eu falei, você não entrar naquele automatismo de já tá até cheia e nem percebeu, ou tá ficando, né, e só para quando tá assim explodindo. Então você respeitar a sua fome e a saciedade. Então comer quando tá com fome e até a saciedade é muito importante, principalmente quando você vem aí de um histórico em que você tenta controlar a fome. Tô com fome, mas não vou comer. Não vou comer, não tá na hora, ou não posso, tem que esperar. Então você vai se desconectando com o seu corpo, você vai se sentindo desrespeitada e você perde a confiança de que se você tiver com fome, você vai comer. Então, nessa proposta do comer com atenção plena, não tenha medo, né? Ainda mais se você estiver comendo uma alimentação ali nutritiva, baseada em comida de verdade, bicho e planta, a fome ela vai aparecendo, vamos dizer assim, de uma forma mais fisiológica. E se você garantir para você mesmo que você vai respeitar a sua fome, que você vai comer quando você estiver com fome, isso traz uma tranquilidade, traz uma segurança, que você consegue até dar uma relaxada. Não fica aquela briga de tô com fome, mas eu tenho que controlar, eu não posso. E aí quando eu vou comer, então eu aproveito, né, que é a hora de comer, então eu como além do que eu preciso. Então respeite a sua fome, honre a sua fome e tente identificar o momento de saciedade e também respeitar. Porque se você sabe que você vai poder comer dali a meia hora, 1 hora, 2, 3, 4 horas, quando você sentir fome de novo, você vai aos poucos ficando mais tranquila para poder parar no momento antes de estar muito cheia. Então, concentre, medite aí nas suas sensações físicas e emocionais antes e durante a hora de comer. E aí, como eu falei, se uma outra estratégia que funciona, que é importante, né, para construir, para te ajudar
momento aí de atenção plena ao comer, é fazer do comer um momento, como eu falei, especial. Então ter certa cerimônia, ter certos rituais. Claro, às vezes não dá na correria do dia a dia, mas pelo menos sentar, né? Fazer um prato bonito. Se você estiver em casa, colocar a mesa, tá? Não precisa ser assim, aquela coisa, né? Toda que dê muito trabalho e que você termine desistindo. Mas sabe, assim, não comer, como eu falei, correndo, andando no computador, ou em pé na cozinha, ou pé na lanchonete. Não, busca um lugarzinho ali para você sentar. Se tiver uma companhia, ótima, né? Que aí fica, então, mais cerimonioso no bom sentido ali, de estar compartilhando, de estar naquele momento especial de uma conexão social com alguém, né? Um partilhar. Então, torna o comer mais especial ainda. Então, faça o momento de você comer um momento especial que você possa se dedicar a ele. Lembre-se, parece óbvio, mas muitas vezes a gente esquece. Respire, né? Dê uma pausa. Então tem aquela história de você põe na boca, vai mastigar, descansa o talher, conversa um pouco, lembra de respirar, porque quando a gente está no automatismo, ainda mais correndo e fazendo alguma outra coisa, a gente esquece até desse básico. E quando a gente vê, a gente já está empurrando, né? Claro, tem a ansiedade que ajuda nisso, então a meditação e até mesmo todas essas atitudes do comer com atenção plena ajudam na ansiedade. Como eu falei também num post essa semana, qual uma dica de ouro rápida que eu posso dar? Toda vez antes de comer, tire ali 1 minuto que seja, 2, 3, 5, para dar uma meditada, para você conseguir fazer toda essa conexão que eu estou propondo para você experimentar, para poder abrir mão ou não precisar do controle e estar sendo movida, gerida por outras referências que são suas, internas, físicas e emocionais. E aí, com essas atitudes, como eu falei, o ato de comer como algo mais especial, cerimonioso, que você está focada, respirar, dar uma pausa, comer devagar, tá se reconectando com você mesma, tudo isso vai te ajudar a saborear, que é um outro princípio, de você usufruir do alimento, usufruir ali daquele momento de comer e sentir os prazeres, porque é gostoso e é para ser gostoso. Então, ao final da refeição, ou ao longo da refeição, você vai estar sentindo ali o prazer da comida, né? O sabor, o cheiro, como é gostoso, e também o prazer de satisfazer a sua fome, de acalmar ali o buraco no seu estômago, e no final vai dar aquela satisfação de, poxa, né? Foi bom, foi gostoso, comi uma comida boa, comi uma comida que me nutriu, que cuidou do meu corpo, da minha saúde, estive com alguém, conversei, foi, né, um momento gostoso com uma outra pessoa. Então vai dar aquela satisfação que vai te trazer bem-estar, vai te trazer leveza. Então perceba que é uma troca, né? Em vez do momento da alimentação ser algo sofrido, de controle, de frustração, de raiva e de sair da mesa ali, né, com o estômago vazio, roncando, que você tem que comer pouquinho e você não respeita a sua fome e já está pensando no próximo lanchinho, a refeição, o ato de comer vai ser algo que vai te nutrir, vai te alimentar, não só dos nutrientes, porque você vai escolher uma alimentação de qualidade, mas também ali de amor próprio, de autocuidado, de prazeres, de realização de desejos, que vai te fazer só bem e com certeza vai te nutrir, e você não vai precisar ficar logo pensando, qual é a próxima hora que eu vou comer, não aguento mais esperar para a hora do lanchinho. Então, era isso que eu queria trazer para você. Anote essas dicas práticas. Vou fazer posts também sobre esses princípios, esses pontos aí de como colocar em prática para você fixar bem, e coloque em prática ali no seu dia a dia. Se não conseguir tudo ou de uma forma completa, vai devagarinho. Claro, é uma conquista, é um aprendizado, tanto tempo que a gente ficou aí tentando se mover pelo controle.
E por essas regras, né, tem que comer a cada 3 horas, tem que comer só naquelas horas determinadas, aquelas coisas determinadas, aqueles alimentos, e que eu nunca nem gosto, das dietas prescritas, que não é da noite pro dia que você vai colocar em prática, e não é da noite pro dia que você vai acordar e, oba, não preciso mais de controle, tô leve, tô equilibrada. Não, é uma conquista, mas vale a pena e é mais rápido e mais surpreendente do que você imagina, como os meus mentorados e mentoradas relatam para mim, e que é tão gostoso de ouvir e acompanhar. Então, se você gostou desse conteúdo, dê o seu feedback, me escreva, mande suas perguntas, suas questões e críticas, e que eu vou adorar receber o seu feedback, te responder, e te espero na quinta-feira aí com a live para aprofundar o tema dessa semana e tirar as dúvidas que surgirem. Beijos, até mais!